Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. E no vídeo de hoje eu vou fazer um diário de leitura com vocês sobre um livro de nutrição e vocês já vão saber qual vai ser esse livro e como vai funcionar esse diário de leitura logo após a vinheta. Eu já tinha a ideia de fazer um diário de leitura sobre um livro de nutrição aqui no Passos de Nutri. Primeiramente, o livro que eu iria trazer para vocês seria O Peso das Dietas, da Sophie Deran, nutricionista. É um livro bem conhecidinho, só que ele estava bem carinho nesses últimos dias que eu fiz de pesquisa. Eu acabei dando escolha e decidi trazer um outro livro para vocês e em algum outro momento eu trago O Peso das Dietas assim que o livro abaixar um pouquinho, porque conhecimento é bom, mas a gente também quer comprar no bom preço, né? Então vou esperar abaixar e depois eu faço um novo diário de leitura com ele. Para o diário de leitura de hoje também, obviamente, é um livro de nutrição e eu vou falar para vocês qual vai ser esse livro agora. E o primeiro livro que vai estrear aqui no diário de leitura do canal é o As Revoluções da Comida, o impacto de nossas escolhas à mesa, do Rafael Tonon, acho que é assim que se pronuncia. Ele ainda tá encapadinho porque eu vou abrir com vocês, ele é fininho. E agora eu vou ler a informação aqui de trás, meio que a sinopse, né? Então, bora lá. Das primeiras cadeias de fast food drive-in à indústria de restaurantes finos, das garagens mais tecnológicas do Vale do Silício aos exuberantes campos orgânicos do Vale do Hudson, Rafael Tonon descortina a recente revolução alimentar e seus principais movimentos, apresentando-nos os personagens centrais dessas mudanças significativas das últimas décadas que impactaram a forma como nos alimentamos. A gastronomia sempre foi um reflexo fiel da sociedade. O olhar sagaz de Rafael Tonon é uma valiosa reflexão sobre como o nosso mundo evoluiu nesses últimos séculos. Afinal, não somos apenas o que comemos, mas também como comemos. Adoni Luiz Adures, chefe e proprietário do restaurante Mugaritz, País Basco. Olha, gente, chique. E é da editora, se eu não me engano, Todavia. Eu vou abrir agora com vocês. Não trouxe tesoura, mas tem um rasguinho aqui, ó. Eu vou aproveitar para abrir. Olha, gente, Rafael Tonon nasceu em Campinas, São Paulo, em 1982, jornalista, especializado em gastronomia, é correspondente no Brasil do Eater, o maior portal de gastronomia dos Estados Unidos, e colaborador de veículos como Vice, Leite, Fine, não sei, entre outros. Fez contribuições para o site da Anthony Bourdain, Explore Parts One, não sei. E é coordenador do programa de mestrado em jornalismo e comunicação gastronômica do Basque Culinary Center, no País Basco, Espanha. Nossa, que legal. Deixa eu ver se tem outra parte aqui. Tem. Gente, eu não sei se eu leio pra vocês essa parte aqui, se não pode ler, se pode, se não pode. Aí eu não sei o que fazer, mas pra dar uma introdução pra vocês, eu vou ler, tá? Por dentro ele é assim, olha que bonito, As Revoluções da Comida. E ele é um livro bem simples, as folhas são simples, não acho que elas são tão amareladas assim, tá vendo? Elas não são brancas, elas são um pouco amareladas, mas não tanto quanto a gente costuma ver, tá vendo? E eu achei as letras num tamanho ok, tá? Então eu vou ler pra vocês essas informaçõezinhas que temos aqui na contracapa, e aí eu vou começar a ler esse livro e dizendo sobre o que eu tô achando, sobre o que ele se trata, para vocês acompanharem essa leitura de As Revoluções da Comida, o impacto de nossas escolhas à mesa, comigo, aqui no Passos de Nutri. Nos últimos 50 anos, a alimentação passou por drásticas transformações,
cadeias de fast food se espalharam pelo mundo, oferecendo um serviço rápido e mudando nossa maneira de ingerir calorias. Inovações assumiram o controle de grande indústria alimentícia e chefes se tornaram celebridades globais. Ao mesmo tempo, a indústria de alimentos se desenvolveu como nunca, pois a tecnologia aplicada em todos os seus processos gerou um maior volume de produção a um custo menor. Esse custo, no entanto, teve um preço bastante alto. Apenas alguns conglomerados controlam tudo o que comemos no mundo todo. Mas o desenvolvimento da grande indústria alimentícia acabou atraindo a atenção de personagens da alta gastronomia, como o revolucionário chefe basco Andoni Luís Aduriz, que utilizava as mais modernas técnicas industriais para criar receitas que acabaram influenciando todo o mercado de restaurantes. Quanto à ciência, pesquisadores e especialistas começaram a investigar como a alimentação que estabelecemos com a comida é essencial para o nosso desenvolvimento como espécie. Foi o ato de cozinhar que possibilitou que nossos cérebros triplicassem do tamanho para que pudéssemos nos dedicar às atividades definitivas para a nossa evolução, como melhorar a habilidade de raciocinar logicamente, criar tecnologias e estudar a nós mesmos. A culinária foi a descoberta mais importante para o salto evolutivo do ser humano. Também nunca falamos tanto sobre alimentação em programas de TV, em blogs, nas redes sociais. Mas como a comida se tornou um elemento tão central da nossa cultura, por meio de dezenas de entrevistas e visitas a restaurantes, fábricas e fazendas, Rafael Tonon narra essa transformação em uma reportagem envolvente e esclarecedora que combina as aventuras de Anthony Bourdain, acho que é assim que se pronuncia, com as habilidades de Malcolm Gladwell para contar histórias de pessoas que estão mudando, nesse momento, a forma como nos relacionamos com a nossa alimentação. Então, será que é um livro que fala sobre nutrição comportamental, sobre alimentação, costumes, comportamento, revolução, evolução, enfim, gente, estou muito ansiosa e bora lá começar a devorar esse livro. Gente, eu estou quase chegando no final do primeiro capítulo. Antes do primeiro capítulo tinha uma introduçãozinha com algumas páginas e nela falava um pouco sobre como a nossa geração atual, né, a geração dos 30, 20 e abaixo, tá pensando muito mais em alimentação, tanto de um ponto positivo quanto um ponto negativo, do que a geração passada dos nossos pais, dos nossos avós, que simplesmente comiam porque tinham que comer. E hoje, a gente meio que tem uma ideia desse comer pra quê? Ou o que eu estou comendo? O que é isso que está no meu prato? E de um modo positivo e negativo. Ele não tá defendendo, porque a geração atual é muito mais saudável. Não. Ele diz que a gente está começando a pensar mais sobre a alimentação, sobre o que a gente come, sobre de onde vem a nossa comida, do que as gerações anteriores que simplesmente só comiam. E ele fala também sobre alimentação como identidade, também de um modo positivo ou negativo. Então ele fala, por exemplo, de pessoas famosas que possuem sua identidade e o seu modo comportamental com a comida. Ele fala do Donald Trump, ele fala de outros presidentes dos Estados Unidos, como eles tinham essa relação com a comida, ou sobre o que eles prezavam em cima da sua alimentação, da sua comida. E ele também fala sobre a questão da qualidade. E que eu tô começando nesse primeiro capítulo a ler um pouco sobre a introdução das hamburguerias, né? No caso do fast food. Ele vai entrar a fundo sobre a questão do McDonald's, mas ele tá mostrando as inspirações e um pouco antes dessa época. Então tinham dois amigos que decidiram criar uma rede e começou a ficar famoso. Então ele compara a questão do Henry Ford de criar uma indústria automobilística com tudo muito detalhado, com
cada detalhe no procedimento, e ele meio que compara a criação do fast food dessa maneira, porque eles queriam materiais baratos, eles queriam algo que criasse de um modo muito rápido, né? Uma comida prática para se criar ali, para entregar o mais rápido possível para o cliente. Então era tudo muito pensado nos detalhes, como eles iam chamar a atenção, como eles iam baratear o preço, quais eram os ingredientes e as coisas que eles iriam colocar ali, que seria fácil para eles e de modo que agradasse os clientes, enfim. E ele também fala que antes da criação dessas redes de fast food, o que era comum lá nos Estados Unidos eram aqueles carrinhos. Sabe aqueles carrinhos de sorvete que a gente ainda vê de vez em quando? As pessoas com um carrinho? Então, só que eram assim, tipo, não era um local onde você ia comer. Eram essas pessoas que ficavam com os carrinhos. E que por muito tempo as pessoas ligavam esse tipo de comida que haviam ali como se fosse algo sujo, como se não tivesse qualidade. Então, o nome cachorro-quente, ele foi dado porque alguns universitários de Yale, da faculdade, eles achavam, tipo, ai, que nojento aquilo. Eles falavam que a salsicha era carne provinda de animais, né? No caso, cachorro. E também tinha uma questão nos Estados Unidos que vendiam um espetinho no dia de Halloween que falavam que era carne de gato. Então, ele mostra como a questão cultural também mexe na visão que a gente tem da comida em si. Eu nem sei se eu consegui falar tudo pra vocês, eu acho que dei uma embolada aí. Tem muita informação no livro, só nessas, sei lá, 10 páginas que eu acabei de começar a ler. Muito legal, já estou amando mesmo. É um livro muito fininho, só que tem muito conteúdo interessante para agregar conhecimento. Então, assim, eu não quero devorar tudo de uma vez, porque eu sei que eu não vou conseguir sugar todo o conteúdo que tem nesse livro. Então, eu pretendo ler aos poucos. Quero finalizar pelo menos o primeiro capítulo hoje e talvez mais tarde ainda ler o segundo capítulo. Mas já de início, estou gostando bastante. Olá, pessoal! Hoje já é dia 4 de abril, o dia que eu estou conseguindo sentar aqui para documentar mais um pouco sobre o livro com vocês. Eu estou no capítulo 5 e são 7 capítulos no total, então hoje eu pretendo finalizar esse livro, finalizar esse diário de leitura e postar para vocês ainda hoje aqui no Passos de Nutri, tá? Então vocês vão acompanhar esse finalzinho de leitura. O que eu tenho para falar até agora, eu já fiz algumas anotações para vir falar tudo de uma vez e também para que eu não esquecesse. O livro, ele é bem fininho, mas ele tem muita informação. Uma coisa interessante é que o autor, ele documenta e descreve todas as situações, porque ele realmente se encontrou com as pessoas dos casos, ele realmente as entrevistou. Então ele fala exatamente como foi o processo de criação de determinado restaurante, com determinado tipo de método, tipo de consumo, tipo de produção, o que as pessoas envolvidas nesse projeto e nesse restaurante pensam sobre a alimentação, sobre a revolução da comida, sobre como deve ser o modo de produção. Então, assim, tem muita informação mesmo. É um livro fininho que dá pra tirar muita coisa dele. O autor, ele retrata realmente os casos, ele entrevistou as pessoas. Então, é um livro muito dinâmico, muito fluido, muito fácil a leitura. E uma das coisas interessantes que eu anotei é que o autor, ele relata tanto dados do mundo como também do Brasil, nesses casos em que ele vai documentando. Então, ele comenta um caso, ele compara com o Brasil, compara com outros países. Então, isso é muito interessante para a gente conseguir se situar, né, sobre o assunto. Outra coisa é que ele relata, e as pessoas entrevistadas também, algumas, né, lembrando que ele entrevista pessoas de um modo positivo, referente à produção, e de um modo negativo também. Então, no livro,
Algumas pessoas envolvidas relatam sobre como a gente consegue dar mais valor para aquilo que vem de longe do que aquilo que está perto da gente, né? Então, assim, porque um tomate, ele viajou de Portugal até o Brasil para a gente consumir aqui e a gente não dá valor para o produtor familiar, né, de agricultura familiar que produz um tomate que às vezes é mais barato, que o custo para ele chegar mais perto da gente seria menor, né? Porque ele tá aqui do nosso lado, porque é nosso, e a gente valoriza tudo o que vem de longe, ou porque é importado e é melhor. Então ele fala muito desse quesito, que a gente dá muito valor pro que vem de longe e não pro que tá realmente perto da gente e o que foi produzido aqui. Ele conta a história também de um moço que ele só fazia pratos com o que tinha em volta dele, que seria o farm to table, do campo à mesa. Então, assim, a gente tem muito o costume de tipo, eu quero produzir uma lasanha bolonhesa. Então, você vai caçar os ingredientes para fazer esse prato. E o método dele de produção e de criação do prato dentro do restaurante era que, tipo, se estamos na safra da berinjela, o meu prato ele vai ter berinjela. Se estamos na safra da cenoura, eu vou usar cenoura também. E assim vai. Então ele usa o que tá próximo a ele. Ele cria perto do restaurante, ele tem uma produção e a partir do que vai ser gerado dessa produção é o que ele vai utilizar no prato. Então meio que os clientes vão consumir o que tem dentro do restaurante e o que está disponível naquela produção. E não tipo, hoje eu quero comer determinada coisa e aí o restaurante precisa se virar para ter todos os ingredientes desse prato que você quer consumir. Deu para entender? Então, eles falam muito nesse sentido do campo à mesa, de você produzir ali do seu lado, de você pegar e colocar dentro do seu restaurante, bem pertinho, produzir e as pessoas consumirem sem criar esse excesso de eu quero isso, então eu preciso ter isso, se não tem aqui, eu vou caçar onde tem para eu fazer esse prato. Não, é realmente usar o que está disponível à sua volta. Outra coisa que eles falam também é a questão desse campo à mesa ser criado com uma tecnologia dentro das cidades urbanas. Então, eu botei tecnologia no Farm to Your Table, né, que é a fazenda na sua mesa, que seria realmente essa criação de um campo em uma área urbana. Então eles falam sobre a criação de campos meio que falsos, né, em cima das casas, nos terraços, seriam as fazendas urbanas. Então ele comenta, isso é algo positivo, isso é algo negativo? Então a gente teria que ler o livro. E para finalizar, gente, eu tô tentando, assim, dar uma resumida mesmo pra vocês terem uma noção, né? E pra eu conseguir complementar esse diário de leitura. Mas tem muita coisa, eu não vou relatar tudo, porque senão eu tô dizendo o que tem no livro. E eu acho interessante a gente conseguir ler e ter a nossa visão sobre aquilo que é retratado no livro. Mas tem muita informação mesmo, eu fiquei chocada. E outra coisa interessante que eu anotei são que 4 de 10 conglomerados, os 4 principais, conglomerados multinacionais que lideram tudo no quesito de produção. Quando a gente pensa em 10 no mundo inteiro, já é algo muito pequeno. E saber que desses 10, 4 lideram muito mais é surreal a gente pensar nisso, né? O quanto é muito centralizado essa questão de interesse, enfim, do consumo, de produção. E essas 4 empresas seriam a Nestlé, a Unilever, a Mondelez, que eu não conheço, e a Coca-Cola. São as 4 principais empresas que lideram a produção em N sentidos no nosso mundo. Então, essas foram as informações que eu anotei para compartilhar com vocês. E agora eu vou finalizar o livro para vir dar as minhas conclusões finais. Voltei, gente, oficialmente terminei de ler o livro As Revoluções da Comida, finalizando esse diário de leitura com vocês. O Impacto de Nossas Escolhas à Mesa, do Rafael Tonon, autor brasileiro. É um livro atual, de 2021, então ele também chega a citar a pandemia do Covid-19 e como isso está relacionado aos nossos hábitos alimentares e culturais. Então, gente, eu fiquei impactada o quanto um livro dessa finura pode nos permitir refletir demais. Ele tem muito conteúdo. Eu li em 4 sentadas durante 2 semanas, porque eu estava fazendo várias coisas, mas em 4 sentadas eu consegui finalizar esse livro aqui.
Vale super a pena a leitura, tanto para estudantes da área da saúde quanto para estudantes de nutrição, principalmente. Ele fala sobre muita coisa em vários tempos, desde Revolução Francesa, Pompeia, Covid-19, os nossos hábitos, questão de produção, de logística, de entrega enfim, produção de restaurantes, de pratos. Gente, tem muita coisa. Eu não consigo nem citar pra vocês sobre tudo que é falado nesse livro, mas eu fiz algumas anotações aqui que eu vou tentar ser breve pra não dar tanto spoiler, mas assim, tudo que eu for falar nem é tão spoiler assim, porque tem muita coisa mesmo no livro. Então vale super a pena a leitura. Bom, contextualizando com a antiguidade, o autor ele reforça que os nossos gostos e hábitos, eles são culturais. Muitas das vezes a gente não para pensar nisso, mas lá na época de Pompeia já haviam hábitos que são pertinentes até hoje. Por exemplo, a questão da gente gostar de tomar um cafezinho ou o próprio café da manhã em uma padaria já ocorria lá. Então a estrutura dos balcões atuais nos restaurantes, a organização dos restaurantes são semelhantes o que os arqueólogos já provaram ter também antigamente, cerca de 1.800 anos atrás. Na época não era chamado de restaurante, mas já era um local não doméstico para o ato da alimentação. Então, foi quando começou a gente não comer mais em casa e ir até um local nos alimentarmos. E isso também, nessa época de Pompeia, era porque muitas pessoas que eram pobres, elas não tinham utensílios para produzir a sua comida em casa, não tinha panela, não tinha talheres, então elas tinham que ir até um local que poderiam proporcionar isso a elas. Então meio que ele contextualiza com isso. A gente reproduz muita coisa que a gente acha que é novo, mas na verdade não é tão novo assim. A Revolução Francesa, ela foi o estopim para que se criassem lugares públicos para se alimentar na França, e logo depois se tornou comum também os piqueniques nos parques da Inglaterra. Ele também cita isso. E é louco o quanto a gente sabe que existe algo, mas a gente não para pensar a partir de quando e por que aquilo se tornou algo comum ou normal na nossa cultura, no nosso dia a dia. E se a gente pensar no que significa a palavra restaurante em si, ou a expressão comer fora, de imediato a gente pensa, é simples responder essa pergunta, né? Mas em sequência a gente entende que não é tão fácil assim, são várias questões envolvidas. Só pensando no lado emocional, o restaurante ele pode ser sinônimo de felicidade, quando a gente vê um casal comemorando tantos anos juntos, ou quando uma empresa fecha um negócio grande, eles precisam comemorar. A gente tem esse costume de comemorar em restaurantes ou comer fora, né, por algum motivo. E todas essas questões, elas foram sendo construídas desde muito tempo atrás. E cada vez mais vem se consolidando nos dias atuais. Seja de modo afetivo, emocional, racional ou por qualquer outro motivo, a comida, ela sempre esteve entre nós, representando muitas coisas, não só o fato de nutrir e alimentar. Em cada situação, a gente sente a necessidade de comer um prato específico, às vezes mais sofisticado, às vezes nem tanto. A questão comportamental está cada vez mais falando por nós mesmos, né? Então não é só comida, pode ser por felicidade, por tristeza, comemoração, conversa, briga, tudo pode acontecer naquele lugar em frente a um prato de comida. Então, assim, hoje a questão do restaurante ela é muito abstrata para a gente conseguir colocar ela dentro de um conceito. No livro também o autor relaciona a produção passada e a produção como ela acontece nos dias de hoje, como se produz com propósito, seja ele positivo ou negativo. Então ele entrevista muitas pessoas do meio, donos de restaurantes, produtores, gastrônomos. O processo de criação e a produção no campo, o campo ele pode estar nas cidades, o campo ele pode ser urbano. Eu como o que tem ou eu procuro o que eu quero? Então ele também debate sobre essas questões dentro do livro. É sobre sentar para comer ou é mais do que isso, né? É emocional, é alegria, é tristeza, é revolução, é amor, é política, é status, é conforto, é o quê? E o autor ele cita: a tigela sobre a mesa, ela está ali pronta para a colherada, mas as intenções por trás dela é que se transformaram enormemente. Gente, eu escrevi tudo porque senão eu ia esquecer de falar para vocês porque era muita coisa. Então a gente pergunta, né? Comer para quê? Qual é a resposta para essa pergunta? Ele também cita sobre inovar hoje é mais importante do que satisfazer, comer. Então, hoje, a questão do restaurante, a questão da alimentação, ela possui
intenções envolvidas, seja de quem produz, né, seja do dono do restaurante, ou seja, da pessoa que vai se sentar para comer. Então, a gente sempre gosta de relacionar o algo novo, a inovação, com algo que também é familiar, que você reconhece, porque você gosta de sentir afeto e você gosta de se sentir pertencente àquilo, então não estranhar. Então, quando a gente para pensar na criação de um restaurante, a gente não pensa no quanto há um marketing ou um pensamento por trás daquilo para fazer com que tudo dentro daquele lugar seja agradável para você. Então, é um restaurante inovador? Mas será que inovar muito não vai ser algo estranho para aquele público? Talvez eu precise inovar e ao mesmo tempo colocar algo que seja reconhecido pelaquela pessoa, de modo que ela se identifique. Ela quer provar o novo, mas ela também não quer sair tanto assim da zona de conforto dela. Então, tudo é muito pensado. Universidades, pesquisadores envolvidos na questão de entender o que a pessoa sente, por que ela sente prazer ao comer naquele restaurante e como podem fazer com que essa memória ela seja efetiva e positiva na pessoa, a ponto de ela querer ter esse momento mais vezes. Então, por que você gosta de comer fora? Quais são as intenções? Quais são as emoções envolvidas? Não tem a ver com o que a pessoa está comendo, na verdade, né? A criação do prato perfeito, de técnicas tradicionais e tudo mais. Tem mais a ver como aquilo pode manipular cada pessoa a partir daquilo que ela está sentindo, daquilo que é só dela. Então, o restaurante, ele pensa em tudo. Por questões positivas da pessoa? Nem sempre. Mas por questão de todo o marketing, capital monetário envolvido na criação daquele restaurante ou de outras intenções que o dono do restaurante, o gastrônomo, decidiu criar aquele ambiente, né? Então, ele conta restaurantes que pensam de determinada forma e restaurantes que pensam de outra forma, como eu havia citado aí na outra vez que eu vim documentar sobre o campo à mesa, né? De um cara que ele decidiu criar o restaurante dele com o campo que ele mesmo produz do lado para trazer tudo aquilo que estava disponível ali para dentro da comida. Então, o que plantava era o que ele ia fazer no prato e não a pessoa que ia escolher o prato que ela queria comer e ele tinha que se virar para achar tudo o que levava naquela receita, né? Os ingredientes. Então, são várias visões que ele coloca dentro do livro. Outra coisa que ele fala muito também é que hoje a experiência sobressai o sabor. Então, o dinheiro paga isso. Por que existem vários restaurantes onde para você conseguir uma mesa, você tem que reservar por 3 meses, sabe? Para conseguir ir até aquele local. Por que a gente paga tão caro hoje por comida? Será que é realmente pelo sabor ou é pela experiência de estar naquele ambiente, seja por status, seja por propaganda, enfim. Então, ele fala muito sobre isso. E estamos saindo do que é tradicional, porque o tradicional hoje ele não nos representa mais, tanto na questão da comida quanto em N outros fatores da nossa vida. Nós estamos em constante mudança e por isso a nossa vida ela muda o tempo todo também. A moda ela é inconstante, porque quem faz a moda somos nós. Não existe mais uma receita tradicional no restaurante, porque sempre estamos pedindo por inovação e acessibilidade ao prazer de comer. O mundo ele está sendo conduzido por nós mesmos em todos os sentidos, sejam eles racionais ou não, né? Como eu falei, aquela visão do emocional, da intenção do porquê criar isso, do porquê você vai comer isso, enfim. Então, no livro, eu pude perceber que a todo momento a gente percebe uma cultura de tal lugar. Ele fala muito sobre a cultura dos lugares, dos países, a cultura dos restaurantes na França, que a gente sempre ouve falar, a cultura dos restaurantes na Itália, né? Então, as pessoas no mundo todo começaram a procurar por isso e por causa disso, nós começamos a vender a cultura para a pessoa de fora, que criaram interesse em conhecer. Então, assim, mas será que a cultura daquele país realmente se resume a isso? Quando a gente fala, os restaurantes tradicionais na França, os restaurantes tradicionais na Itália, será que, tipo, se você não fosse num local tão requisitado da França ou nos restaurantes mais requisitados de lá, será que é exatamente assim como a gente vê? Se a gente for em um restaurante muito caro aqui no Brasil, será que ele realmente através da culinária, através do modo de produção, ele realmente é a cultura brasileira transmitida
ali, então às vezes sim, às vezes não. Então ele fala muito disso também, que a gente acaba vendendo uma cultura que pode ser algo tradicional ou que todo mundo conhece, mas não necessariamente a real cultura daquele país. Outra anotação que eu fiz é que eu consegui refletir muito com esse livro em N situações, e na maioria dos meus questionamentos eu não tive resposta concreta. Porque você consegue seguir vários caminhos de reflexão nesse livro. Tipo, eu penso sobre algo e a partir disso eu consigo seguir vários caminhos. O porquê, o motivo, a produção, a intenção, a expectativa, a experiência. Então, assim, é muito incrível o quanto você pode refletir com esse livro. E cada caminho te leva a uma resposta diferente. E quase finalizando, gente, eu fiz um textão pra conseguir não esquecer de tudo e falar aqui pra vocês, é que quando a gente se depara com muitos questionamentos e reflexões dentro desse livro, cada vez mais a gente consegue ver o que a comida não é simplesmente comida, entendeu? Então, o alimento, ele não é só um alimento, o conjunto de um prato não é só um prato qualquer, a produção não é só uma produção sistemática. Então, assim, tudo é proporcional e proposital. Então, a pessoa cria aquilo com um intuito, a pessoa pensa em cada coisinha com um intuito, qual é o resultado que ela quer ter a partir disso, seja ele positivo ou negativo. Somos nós que influenciamos o que comemos e como comemos, e realmente as nossas escolhas, elas possuem um impacto à mesa, no jeito positivo e no jeito negativo. Ele no final do livro também faz uma conclusão referente a quanto o ato de comer ele é político, e a gente não percebe isso. A gente vai nas ruas para debater sobre racismo, sobre a questão política geral, né, em questão de presidência no nosso país, mas a gente não vai às ruas tanto assim, né, comparando quando a gente fala da questão dos animais, né, do sofrimento, quando a gente fala sobre os agrotóxicos, sobre leis relacionadas a isso. Enfim, a gente não leva a questão política da comida como a gente leva outros atos políticos nas ruas. Por exemplo, ele meio que termina o livro falando sobre isso. Eu achei incrível, gente. Eu achei que ele entrevistou muitas pessoas com vários pensamentos. Eu acho, sei lá, eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que eu consegui refletir com esse livro, o quanto de informação eu pude sugar através deles. Ele realmente entrevista as pessoas que dizem o posicionamento delas, o porquê elas fazem isso. E realmente nós tivemos uma revolução da comida. Ele também fala sobre quanto antigamente, mais ou menos em 1900 e pouco, as pessoas já pensavam que hoje, em 2022, por exemplo, a gente já estaria se alimentando de pílulas, e que falam também de pessoas que não veem a alimentação assim, por exemplo, por que eu tenho que me alimentar? Eu não quero. É realmente para nutrir o meu corpo, então por que eu não posso fazer uma pílula com tudo o que eu preciso? Sabe? Eu não quero perder meu tempo me alimentando, eu quero ter uma pílula que supra todas as minhas necessidades. Então ele fala sobre isso também. Ele fala sobre essas transformações que parecem loucura, né? Mas que acontece. E vai mudando. Antigamente era uma coisa, hoje no nosso atual já é uma coisa, talvez no futuro seja outra. E é muito louco pensar nisso tudo, gente. A gente surta aos poucos lendo esse livro, mas muito legal mesmo. Vou finalizar por aqui porque eu falei demais. Era pra ser um diário curto, porque de início eu vi que o livro era super fininho. Eu falei, vai ficar um vídeo curto. Mas não, gente, tem muita coisa pra sugar desse livro, pra agregar de conhecimento. Não tipo assim, o autor tá afirmando isso, então eu preciso afirmar pra mim também. Não, você vê vários pontos dentro desse livro, e por que não tirar a sua conclusão, a sua reflexão através disso? Você pode concordar com o autor, concordar com o entrevistado, discordar, enfim, fica a seu critério, mas o tanto que você pode refletir a partir disso é muito importante. Você ter as suas concepções, os seus conceitos, e ter a experiência de ler tudo o que é comentado aqui dentro. Então é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado e que esse vídeo possa ter feito vocês terem algum interesse em ler esse livro. Acho super válido. E eu vejo vocês em um próximo vídeo e talvez em breve em um próximo diário de leitura, tá bom? Um beijo e tchau!